Quem tem hérnia de disco pode fazer musculação? Ou mesmo quem tem hérnia de disco pode fazer caminhada, corrida, crossfit, levantamento de peso olímpico ou qualquer outra atividade física? Eu quero que você fique comigo até o final do vídeo para você entender, né, o que é a hérnia de disco, as consequências dela e a importância da atividade física para que você não sinta as dores da hérnia de disco, né, todas as consequências aí dos sintomas da hérnia de disco no seu corpo. Então eu vou começar respondendo aqui essa pergunta que sim, quem tem hérnia de disco pode e deve fazer musculação, né? Quem tem hérnia de disco deve fazer atividade física, seja musculação ou qualquer uma dessas outras que eu citei. E eu vou começar aqui explicando, né? Vou tentar ser o mais leigo possível para que todas as pessoas consigam entender, mas explicando o que é hérnia de disco e como a atividade física pode beneficiar essas pessoas, né? Então eu quero que você pense comigo, né, que a sua coluna vertebral, né, ela vem aqui desde trás da sua cabeça até lá o cóccix, né? E você tem todos aqueles ossos que são chamados de vértebras e entre esses ossos você tem discos responsáveis pelo amortecimento, né? E por controlar qualquer tipo de impacto quando você movimenta a sua coluna, né? Para um disco não bater no outro, quando você salta, né? Você amortece e não tem um impacto ali entre um disco e outro, né? O que acontece é quando a hérnia de disco, ela pode ser uma protusão discal, ou seja, o seu disco somente saiu um pouco para fora ali do que seria o indicado, ficar somente dentro e por baixo certinho ali do disco. Quando tem qualquer evasão ali é chamado de protusão discal, e quando você tem essa evasão e estoura esse líquido, você tem ali a hérnia de disco, né? Então vamos chamar como se fosse alguns níveis, né? Vários médicos chamam tudo de hérnia de disco. Você pode chamar assim, né? Hérnia de disco quando estoura, ou então protusão discal somente quando sai o disco. Mas o fato é, né, que aproximadamente 70% da população tem hérnia de disco ou alguma protusão discal. Ou seja, quase todas as pessoas que você conhece aí, né? Ou seja, 2 a cada 3 pessoas, elas têm algum tipo de desvio, seja uma pequena parte do disco saiu ou mesmo algum disco estourou. E nem todas essas pessoas são sintomáticas, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa tem hérnia de disco, mas ela não tem dor nas costas. Por que isso, né? Então a gente tem que começar a entender aí que muitas das dores nas costas, elas não estão relacionadas totalmente com essa hérnia de disco, né? Ou com essa protusão discal. Muitas dores nas costas, elas estão relacionadas com fraqueza de musculaturas que não conseguem estabilizar o seu movimento. São musculaturas profundas ali dentro do seu abdômen, né? Multífidos, oblíquo interno, oblíquo externo, quadrado lombar, transverso, né? E outros que fazem com que o seu corpo estabilize toda a movimentação do quadril e da coluna. Muitas vezes, pela nossa mudança no estilo de vida, que passamos de pessoas altamente ativas, que a gente carregava peso, que a gente caçava, que a gente plantava, que a gente colhia, que a gente vivia externamente, que a gente ficava muito tempo em pé, nós passamos a ser pessoas que ficavam a maioria do tempo sentadas em escritórios e consultórios, né, na frente do computador. E isso fez com que essa musculatura, né, começasse a enfraquecer desde quando você está lá 5 horas do seu dia sentado numa sala de escola, na mesma posição, né? Depois vai para casa, senta no sofá e fica vendo televisão mais outras várias horas. Isso faz com que essa musculatura fosse enfraquecendo ao longo de vários anos. E essa musculatura enfraquecida faz com que você não consiga estabilizar os movimentos ali, como eu disse, do quadril e da coluna, e você comece a ter dores na lombar. Aí quando a pessoa começa a ter uma dor na lombar, ela vai no médico que pede um exame, né, uma ressonância magnética, e aí nesse exame conclui-se que essa pessoa tem uma coisa que quase todo mundo da população tem, que é a hérnia de disco. Mas essa pessoa não está com dor por causa da hérnia de disco. Ela está com dor porque ela tem uma musculatura estabilizadora muito fraca. Ou então ela tem um encurtamento de algumas musculaturas da cadeira posterior, né, a parte de trás do nosso corpo, justamente também pela posição sentada em excesso, que faz com que você compense durante alguns movimentos, não ativando da forma certa, quando você precisa retirar um peso do chão, quando você precisa carregar um objeto ou qualquer outro tipo de movimento que você faça. Não contrair sua musculatura da forma certa porque o músculo é muito encurtado também provoca essas dores. Então a pessoa vai lá com essas dores, mesma coisa, o médico pede um exame, o exame constata uma coisa que quase todo mundo tem, mas é sintomático nessa pessoa porque ela está com a musculatura encurtada, ela tem uma dominância muscular de uma musculatura mais forte do que a outra e ela está sem conseguir estabilizar, movimentar corretamente.
E aí fala que a pessoa tem hernia de disco. E aí entra aquele ciclo, por quê? Porque a pessoa, ela passa a tomar posse daquilo, né? Literalmente, assim, ela passa a falar para todo mundo que ela tem hernia de disco e que aquela é uma condição limitante para ela, né? E ela apoia naquilo ali com unhas e dentes para poder nunca mais fazer nada, né? Então, todo lugar que ela chega, ela fala, não, eu tenho hernia de disco, não posso fazer isso. Eu tenho hernia de disco, não posso fazer isso. E aí, várias pessoas chegam com a pergunta, né? Ah, mas eu tenho hernia de disco, eu posso fazer crossfit? Eu tenho hernia de disco, eu posso fazer musculação? Eu tenho hernia de disco, eu posso correr? E aí eu te respondo, né? Você deve fazer atividade física. Primeira atividade física que você ganha força, né? Vamos primeiro a ela. Como eu disse aqui, existe um problema muito grande de força de estabilizadores, né? Então, a maioria absoluta das pessoas aí com sintomas, né, de lombalgia, de dores lombares e que se constata que tem hernia de disco, a maioria dessas pessoas conseguem tratar a dor, não tratando a hernia de disco, porque ela vai continuar existindo lá, mas ganhando força de estabilizadores, como por exemplo, prancha ventral, prancha lateral, qualquer outro exercício que você ganhe força nos seus estabilizadores ali, na sua musculatura toda, né, cintura pélvica. Então você vai ganhar força nessa musculatura. E isso você vai ter na sua ficha, na musculação, no seu treino de crossfit ou qualquer outro treino de força que você faça que trabalha essa região que a gente chama região do core, mas é a região central aí do corpo, né? Então, exercícios de força são imprescindíveis para que você ganhe força nessa musculatura que vai te ajudar a estabilizar melhor. Exercícios da musculação no crossfit ou levantamento de peso olímpico também vão te ajudar a melhorar sua diferença de força entre aquelas musculaturas anteriores e posteriores. Como eu disse, às vezes a musculatura ela é muito encurtada ou ela ficou muito enfraquecida porque você passa muito tempo sentado. Com a movimentação, né, do treino de força, você vai começar a reequilibrar essas musculaturas. E aí, reequilibrando, você também vai contrair na hora certa, você vai fazer um exercício ali que demanda um pouquinho de mobilidade, ficar em algumas posições que até então são desconfortáveis, mas que fazem você melhorar o alongamento do seu músculo e vai fazer com que você também consiga ativar a musculatura certa na hora certa. Tirar um peso do chão, carregar seu filho no colo, carregar uma sacola, né, tirar a mala ou qualquer outra coisa do porta-mala do carro, né? Então vai fazer com que você consiga ativar a musculatura que precisa ser ativada na hora certa, quando você for fazer um movimento que antes você sentia dor e você achava que era por causa da hernia de disco, mas era porque você não conseguia ter uma musculatura que protegesse a sua coluna. Agora tem muita gente que pergunta também, mas e atividades de impacto, tipo corrida? E aí, se você pegar, né, ortopedistas que são atualizados na área, né, que estudam, e eles vão conseguir te explicar exatamente a importância desses exercícios de impacto. Por quê? Porque quando a pessoa tem alguma inflamação, algum problema ali na hernia de disco, né, aquilo ali fica parado, né? E aquela pessoa ali ela tem um sintoma de dor. Primeiro que a atividade física ajuda, né, tem um processo de analgesia muito importante e diminuição de dor. Mas tirando isso, quando você faz uma atividade de impacto, né, aquele impacto que eu disse ali da vértebra, ele amassa o seu disco, né, ele manda líquidos para fora e depois ele volta lá para dentro. Então o processo de fazer uma atividade de impacto tem uma saída desses líquidos ali da vértebra, assim como todas as outras articulações do corpo, e depois o seu corpo ele reabsorve aquele líquido novamente, né? Então você melhora a circulação ali sanguínea, né, do seu corpo como um todo. Quando o seu corpo ele volta, né, e você está descansando e aquele líquido volta novamente para a circulação, ele volta cheio de minerais, cheios de glóbulos brancos, cheios de colágeno, cheios de substâncias que vão fazer com que aquilo ali se regenere, se recupere e volte a ser saudável. Então a atividade física, principalmente a atividade de impacto, é muito importante para essas pessoas que têm hernia de disco, sim. Às vezes a pessoa fala assim, se eu tenho hernia de disco, vou ter que ir para a hidroginástica. E ela não faz treino de força, ela não faz treino de impacto. Aí ela começa a também ter um processo de osteoporose e aquele processo, né, como não faz treino de força, também um processo de sarcopenia e ela entra num ciclo vicioso de só piorar a saúde. Óbvio, a hidroginástica tem benefícios? Tem, mas para essas pessoas elas precisam dar seu treino de força, elas precisam do treino de impacto. Então, se você tem hernia de disco, faça treino de impacto, faça treino de força, que você vai ver, você vai melhorar suas dores, você vai passar a ser uma pessoa que tem hernia de disco e é assintomática, assim como eu, que tenho hernia de disco, né, e que através desses exercícios todos que eu falei, né, eu melhorei minhas dores. Né? Tenho hernia de disco e abrasão discal em 2 vértebras. Né? Então, eu quero falar aqui para você que eu sou esse caso de uma pessoa que identificou isso há mais de 10 anos e que só resolvi quando eu consegui cair num fisioterapeuta que me explicou isso, né? Me mostrou o caminho, melhorou isso tudo e eu pude aprofundar, né? Entender muito mais, né, sobre a área
estudar sobre, conversar com ortopedistas sobre o tema e entender que você precisa fortalecer essa musculatura profunda do seu abdômen, você precisa melhorar seu alongamento, você precisa do treino de força e você precisa também fazer o treino de impacto que vai te ajudar muito a melhorar os sintomas, melhorar a sua saúde e aí você vai ter todos os benefícios da atividade física como um todo. E eu quero que você comente aqui embaixo, né? Você tem hernia de disco e já conseguiu tratar e diminuir as dores? Compartilhe esse vídeo, né, com as pessoas aí que você conhece que tem hernia de disco e sempre estão evitando fazer alguns exercícios. E lembre de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre a importância de variar os exercícios no seu treino. Até mais!